Shalom Adonai! Estamos juntos aqui no canal Pregando com Profundidades Bíblicas. Lembrando a você que você tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê o seu joinha no vídeo e compartilhe. Meus prezados, hoje a nossa exposição estará centrada na Epístola aos Gálatas. Bom, ao falarmos da Epístola aos Gálatas, temos primeiramente que pensar que esta epístola, Paulo está escrevendo ela no ano 57 depois de Cristo. Período esse em que Paulo já tem desenvolvido uma atividade pastoral e teológica na igreja de Corinto, aonde ele resolve uma série de questões referentes a aspectos doutrinários e, claro, de âmbito teológico, em que a igreja de Corinto tinha algumas sérias divergências e fragilidades. Mas Paulo agora se dirige para a região da Galácia, aonde está ali algumas províncias que Paulo já visitou, atuou, edificou igrejas no início do seu ministério, como Listra, Derbe e Icônio, que se encontram naquela região da Galácia. Mas Paulo também, neste exato momento, ele está vindo a desenvolver uma carta apologética e com âmbito teológico e dialógico de sentido dialético, ou seja, utilizado para o confronto ideológico, o confronto de ideias, para o embate, para vir a retirar, vir a desfazer, desconstruir ideologias que já estavam formadas e que já estavam sendo discutidas e ampliadas e infundidas dentro do contexto da igreja ali na região da Galácia. Porque havia cristãos naquela região em que tinha judeus naquela região, melhor dizendo, que estavam se convertendo ao cristianismo, mas ainda estavam presos, totalmente fixos, totalmente na Torá. O aspecto teológico, a percepção, a perspectiva, a compreensão e a cosmovisão religiosa deles ainda era totalmente deuteronomista, era totalmente presa, fixa à Torá. Então eles não tinham uma outra visão, uma outra percepção, a não ser os elementos doutrinários, teológicos, estatutários, legalistas, pertinentes ao que estava regido e transcrito e descrevido dentro da Torá. E claro, com esta percebida, com essa personificação teológica pautada na Torá, totalmente legalista, totalmente voltada à lei e à sua interpretação e aplicabilidade, é que eles agora adentram ao contexto igreja, ao contexto eclesiológico, e vão, claro, causar dissuasões, vão, claro, causar convergências, vão, claro, disseminar uma série de heresias pertinentes à deidade, à divindade de Cristo, discordando e não concordando com isto, não concordando com morte, com ressurreição, porque para eles não era um fator teológico inconcebível. E claro que dentro desta percepção, dentro dessas questões, Paulo chega ali agora para ser um elemento propulsor para construir uma apologia, uma defesa da fé, aonde venha rebater, refutar todas as afirmativas, todas as percepções, todas as aferições que esses judaizantes estavam fazendo dentro da igreja e que estava, claro, aglutinando a muitos e confundindo a parte
vamos dizer assim, grande parte da membrazia. E com isso, Paulo agora, ele vai se posicionar não como um judeu zeloso à lei. Aliás, esta é uma carta em que Paulo mais se descreve, mais se apresenta, mais é uma descrição da sua teologia, da sua formação, não só social, política e religiosa, mas acima de tudo apostólica. E aí Gálatas, ele é agora um apologista, um defensor da fé, que não é que vá desconstruir totalmente a lei que outrora ele defendia, mas colocar para os judaizantes a importância e o valor e o teor do cristianismo e defender com isto a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo e a sua deidade. E depois de apresentar esta tese, ele vai se direcionar para a amplitude da missão de Cristo, culminando na sua morte e na sua ressurreição, e dando as provas pertinentes à morte e à ressurreição de Cristo, como sendo fatos verídicos e que têm comprovabilidades verídicas. Com isso, ele vai começar agora a confrontar a todas as afirmativas e todas as propostas teológicas e todas as teses e contrateses dos judaizantes. E aí ele vai desenvolver em sua carta um paralelo, lei, graça, graça, lei, aonde ele vai vir a explicar e vir a descrever e desenvolver uma teologia da graça, não desmistificando e desconstruindo todo o sentido religioso da lei, não, mas vindo a colocar esta lei no verdadeiro sentido que Cristo, o Theos encarnado, coloca. Cristo, o Soter, coloca, o Salvador, dizendo que a lei, ele não veio para invalidá-la, mas sim para convalidar e vir a ampliar, vir a certificar essa lei, no sentido de que o principal mandamento da lei é o amor. Então ele veio para inserir esse amor, aperfeiçoando a lei, não sendo uma lei condenativa, mas sendo uma lei que absolve, justifica e inclui aquele que outrora era pecador dentro do processo do plano salvífico de Deus, de Cristo, efetivado nele, Jesus. Então, Paulo agora vai dizer o que é a graça, o que é a salvação, como que a soteriologia ela surge, é desenvolvida, é processuada, e como também que esse desenvolvimento e esta ação processual da graça se efetiva na vida do cristão e onde ela é superior e por que ela é superior à lei, mas não tirando o valor da lei, não desconstruindo a lei como já eu considerei, mas colocando a lei como sendo um fator, um elemento que está na graça, que está no cristianismo, que está no cânon, mas não é maior do que o cristianismo, não é maior do que Cristo, não é maior do que a cruz, não é maior do que a graça, não é maior do que a igreja, porque ela, a igreja, ela, a salvação, ele, o Cristo ressuscitado, ele, o Cristo encarnado, a cruz como sendo o local, o instrumento que veio a
propulsionar ali ao sacrifício expiatório, todos esses elementos sendo constituintes de uma obra cristocêntrica e messiânica efetivada na missão de Cristo, sendo este o centro do cristianismo e que está a lei abaixo, a lei não como centro, porque para Paulo, dentro de Gálatas, que seria o seu evangelho, o evangelho de Paulo é Cristo, é cruz, é salvação, e a lei não é o centro, mas Cristo é o centro, e a lei não é o fundamento, mas Cristo é o fundamento. Então, ele vai propor aos judaizantes que compreendam a dimensão da graça, a dimensão da obra salvífica e considerem a lei como um fator que está incluso em todo esse processo do cristianismo e não sendo este a base, o fundamento, a lei, mas sendo Cristo o fundamento e a sua obra salvadora e a sua graça como sendo a base propulsora para a fé, para a crença e para o verdadeiro religare e o sentido da cristalização e do cristocentrismo e da verdadeira convicção transformada em ser cristão. Esta seria a minha percepção e a concepção teológica que podemos concluir dentro da teologia que Paulo insere na carta aos Gálatas. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.